Bom, e milhares de pessoas continuam esperando para se despedir da Rainha Elizabeth II lá em Londres. O fim da fila, que se forma já há vários dias, está a cerca de 8 quilômetros do local onde está o caixão da rainha. Essa espera, esses 8 quilômetros, significam, na prática, 13 horas de espera. Como o velório só fica aberto para o público até amanhã pela manhã, o governo britânico alerta: é melhor que ninguém vá para a fila agora. Enquanto isso, as autoridades ainda estão estudando se devem ou não deixar que mais pessoas entrem nessa fila de espera para ver o caixão da monarca. E a polícia já está preparando também o esquema de segurança para amanhã, que é o dia das cerimônias finais, o funeral da Rainha Elizabeth. Isso, e os preparativos para esse funeral estão a todo vapor em Windsor, a 40 quilômetros de Londres. O corpo da rainha será levado até o castelo da cidade amanhã. E quem está lá e conversa agora com a gente ao vivo é o jornalista, âncora da CNN, Márcio Gomes. Márcio, muito bom dia. Como é que estão as coisas por aí? Oi, Kenzo, bom dia para você, bom dia para a Stephanie, bom dia a todos que nos acompanham na CNN Brasil. Eu ouvi a Stephanie falando da enorme fila, 8 quilômetros em Londres. Talvez por isso tanta gente esteja chegando neste momento aqui ao Windsor, que, como você bem falou, fica a cerca de 40 quilômetros de Londres. Quem não quer enfrentar toda aquela fila, quem não tem como, nem mesmo tem saúde para enfrentar toda aquela fila, acaba chegando aqui por este portão que o Reinaldo Macedo está mostrando agora. E o grande objetivo dessas pessoas nessa que é chamada de Long Walk, uma longa caminhada que se estende por quase 5 quilômetros lá da ponta até ali à frente, é chegar exatamente onde será enterrado o corpo da Rainha Elizabeth II amanhã, segunda-feira. Aquele ali atrás é o castelo de Windsor e desde o falecimento da rainha no dia 8 de setembro, este tem sido um ponto de extrema atenção, um ponto focal onde as pessoas têm vindo deixar suas homenagens, deixar suas flores, crianças deixam desenhos ali no portão, que é um dos portões principais de entrada. Depois dessa longa caminhada, a ideia é que as pessoas fiquem bem próximas ali ao castelo. A catedral, ou a capela, onde vai ser enterrado o corpo de Elizabeth II, fica dentro do castelo. É impossível vir aqui deste ponto, mas não muito distante desse portão de entrada. E todas as flores depositadas ali naquele portão, elas são recolhidas à noite, levadas para dentro do castelo, margeando a estrada que leva ao castelo de Windsor. Eu não sei se a gente consegue mostrar bem, mal se vê o gramado. A gente vê apenas alguns pontinhos coloridos, muito amarelos, que são as flores. Milhares que já foram deixadas aqui desde o dia 8 de setembro e de uma forma ou de outra acabam aproximando essas pessoas dessa cerimônia fúnebre que vai acontecer amanhã, segunda-feira, aqui no Castelo de Windsor, na etapa final desta longa cerimônia de adeus à monarca britânica. Neste caminho, a gente já tem as câmeras posicionadas para transmissão pela televisão amanhã. Diversas câmeras já estão posicionadas nessa grande reta aqui para trazer todos os detalhes que eles imaginam ser. Imaginam não, eles têm certeza que será o evento mais grandioso que o Reino Unido já sediou, mais do que as Olimpíadas de 2012 em Londres, envolvendo não apenas pelo número de pessoas, mas também as autoridades presentes, como Stephanie e você, Kenzo, nos mostraram as autoridades já chegando a Londres para a cerimônia fúnebre amanhã na Abadia de Westminster, mas também pela segurança. 10 mil policiais estão envolvidos nisso. Nunca houve na história britânica um número tão grande de policiais envolvidos numa única operação, se dividindo, claro, entre Londres e aqui o Windsor. Aqui volta e meia passa policiais montados a cavalo. A gente viu ali na frente, na porta do castelo, policiais fortemente armados. Há detectores de metais para entrar nessa área aqui. É um controle enorme da segurança, já que a gente não sabe quantas pessoas já vieram até aqui e pretendem vir até o fim do dia. O tempo está firme, não está chovendo, o que é um convite a mais para essas pessoas chegarem até aqui, Kenzo e Stephanie.
Márcio, e desde o dia 8 também, né, a gente tem visto vários pontos que são importantes, né, no Reino Unido, o rei Charles III agora visitando todas as sedes, né, dos países que compõem o Reino Unido, e você está nesse castelo de Windsor, que é inclusive uma das residências oficiais da rainha. Enquanto você conversava conosco, a gente viu algumas imagens aéreas, deu para ter uma dimensão. É um castelo grandioso, imponente e palco também de muitas histórias importantes para a própria rainha Elizabeth, né? Contextualiza um pouquinho para a gente. Você tem razão, Stephanie. A história da monarquia britânica passa aqui pelo Castelo de Windsor, que já serviu de morada para diversos reis e rainhas ao longo dos anos, ao longo dos séculos. O Windsor começou a ser construído pouco depois do ano 1000. Então você imagina quanto de história tem lá dentro. E foi sendo ampliado a cada monarca, foi sendo ampliado com o passar do tempo. Especificamente a rainha Elizabeth II, a família da rainha Elizabeth II. Elizabeth II nasceu em 1926, então ela passava os finais de semana aqui e ela sempre falava isso, ela tinha uma forte ligação com Windsor. Ela chamava o Windsor de lar, exatamente pelas lembranças que ela tinha na infância, brincando com a irmã Margaret pelos jardins do castelo. Em 1940 começa a Segunda Guerra Mundial e a família real britânica foi trazida para cá. A família real britânica se recusou a sair do país. Eles tiveram um convite para ir para o Canadá, por exemplo, para evitar o bombardeio alemão a Londres, mas eles se recusaram a sair do país e vieram aqui para Windsor. Que nem é muito distante de Londres, mas vieram aqui se resguardar, se proteger. E foi exatamente aqui, enquanto Londres era bombardeada, e foi bombardeada por dias e dias seguidos, meses seguidos, a rainha, com 14 anos de idade, ela fez um pronunciamento de rádio direcionado especificamente para as crianças. Eu acho que tem até uma foto mostrando a rainha e a irmã, Margaret, é menor que ela, com microfones à sua frente, transmitindo uma mensagem de coragem para as crianças, dizendo que elas entendem o que essas crianças estão passando. A história do bombardeio de Londres é terrível, separou famílias, diversas crianças foram retiradas de Londres para escapar dos bombardeios. É uma história terrível e naquele momento, com 14 anos de idade, Elizabeth II fez esse pronunciamento para mostrar uma empatia, mostrar uma solidariedade, mostrar uma aproximação não apenas da família real britânica, mas dela, Elizabeth, com essas crianças que tanto sofreram. Ao longo dos anos a guerra acabou, mas houve outros sofrimentos também para a rainha, entre tantos prazeres que certamente ela teve aqui no Castelo de Windsor. Em 1992, foi um outro trecho do castelo que a gente não consegue ver daqui, uma outra ala do castelo pegou fogo. E o castelo, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, enquanto ele foi aumentando, durante o reinado de Elizabeth II, foi ganhando muitas obras de arte. E essas obras de arte foram destruídas nesse incêndio de 92, um incêndio que tomou conta de uma grande ala, destruindo quase 100 aposentos do castelo. Elizabeth II acompanhou pessoalmente o trabalho de combate às chamas, há imagens dela do lado dos bombeiros, os bombeiros explicando o que estavam fazendo e ela sem poder fazer nada. E vendo as chamas destruírem o castelo, na visão da família real foi um momento terrível e na visão da própria rainha, aquele ano de 1992 foi um ano horrível. Ela falou isso numa declaração que ela dava durante uma visita de um chefe de Estado aqui a Londres, dizendo que foi um anos horribilis, não apenas pelo incêndio, claro, mas porque o príncipe Charles, o então príncipe Charles, havia se separado naquele ano da princesa Diana, outros casamentos dos outros filhos, de outros 2 filhos da rainha também tinham problemas, ou seja, aquele foi um ano muito duro para a rainha Elizabeth II e culminado, eu acredito, com um incêndio aqui em Windsor. Mas depois tudo foi recuperado e ela continua vindo aqui com uma frequência muito grande, pela proximidade e, claro, pelas fortes lembranças que tem aqui. Portanto, nada muito estranho que ela seja enterrada aqui na Capela de São Jorge. Ela vai ser enterrada ao lado do pai e da mãe, o rei George VI e a rainha-mãe Elizabeth. E também aqui está o corpo do príncipe Philip, marido dela, depois de 70 e tantos anos de casados. Ele faleceu no ano passado e ela vai ser enterrada, os corpos vão ficar ao lado, dentro dessa capela, onde também está o corpo da princesa Margaret, irmã de Elizabeth II. Isso toca muito esses britânicos, falando dessa reaproximação da família neste momento. Stephanie e Kenzo.
Márcio, é importante você ter relembrado tudo isso, contado, narrado tudo isso para a gente consegue recordar cada um desses pontos, né, que você fala da história do Castelo de Windsor, e você, inclusive, está bem em frente aí ao castelo, Márcio. Eu queria que você falasse um pouco para a gente desse clima, o que as pessoas comentam por aí quando elas chegam, no momento em que elas chegam, né? Essa é uma caminhada longa que você explicou muito claramente para a gente, as pessoas percorrem um caminho bastante longo até chegar ao castelo, de fato, e prestar essas homenagens, né? A gente tem visto aí nas imagens muitas crianças, famílias inteiras chegando, então, para fazer esse ritual, para prestar essa última homenagem. Essas pessoas continuam esperando por aí, elas vão esperar por essa cerimônia de amanhã ou não? A segurança retira essas pessoas. Márcio, você consegue explicar isso para a gente, por favor? Eu não duvido nada que tenha muita gente com a intenção de permanecer aqui para conseguir um bom lugar, já que o carro com a Rainha Elizabeth II vai passar exatamente nessa estrada aqui. Nessa estrada vai passar o carro com o corpo da Rainha Elizabeth II. Então eu imagino que muita gente esteja pensando na possibilidade de ficar nessas grades, mas eu acho que não. Eu acho que elas não vão poder permanecer, e estou sendo muito sincero com o acho. Eu não cheguei a fazer essa pergunta para as equipes de segurança que nos permitiram ficar aqui nesse local. A gente percebe muitas barracas ali onde vendem refrigerante, tem comida, muito banheiro químico espalhado por aqui, ou seja, há muita organização, mas também há muita preocupação com a segurança. E eu acho que deixar essas pessoas dormindo aqui dentro seria um ponto de questionamento do ponto de vista de segurança. Então eu acredito que essas pessoas, depois eu pego essa informação e te confirmo, Kenzo, serão retiradas daqui ao fim do dia, mesmo porque eu não vejo nenhum poste de iluminação aqui. Em alguns locais havia iluminação instalada para segurança das pessoas de noite, mas aqui você não vê nenhum poste de iluminação. Então eu imagino sim que todas sejam retiradas e amanhã de manhã todas retornarão para cá. E quando a gente fala dessa longa caminhada, ela é longa mesmo, porque a cidade começa mais ou menos naquela região ali. Essas pessoas todas, elas têm que fazer esse trajeto, descer o equivalente à longa caminhada e pegar a perna de volta depois de passar pela detetor de metais, pelas equipes de segurança. É realmente uma longa caminhada e essas pessoas falam que vêm simplesmente prestar suas últimas homenagens, dizendo que a rainha merece esse sacrifício. O sacrifício é o mesmo que a gente vê em Londres, das pessoas na fila, enfrentando 8 quilômetros de fila, 19, 20, 22 horas de espera para se despedir do corpo da rainha presencialmente no velório que está sendo aberto ao público e vai ficar aberto ao público até amanhã de manhã, horário de Londres. Mas quem não pode fazer esse sacrifício vem para cá. E a gente vê a todo momento as pessoas trazendo flores, trazendo lembranças, as crianças trazendo muitos desenhos também. É um domingo, a gente não pode dizer que é um domingo festivo, mas as pessoas aproveitam para fazer piquenique aqui também. Não é festivo, mas também não é de tristeza, é de lembrança e principalmente de agradecimento pelos serviços que eles sempre dizem, pelos bons serviços prestados pela rainha nesses 70 anos que ela teve de reinado aqui no Reino Unido. Kenzo e Stephanie. Márcio, vou aproveitar então e tentar extrair um pouquinho mais desse seu olhar de repórter tão apurador, tão sensível para esse momento aí. Você que está aí há vários dias, a gente acabou de ver, né? Foi em maio ou junho o jubileu da rainha, que foi um feriado de 4 dias, muito longo para os britânicos que não estão acostumados com feriados prolongados, né? Em um momento sim, lá sim, né? Muito festivo. E agora, mais de uma semana depois da morte dela, a gente ainda vê Londres desarranjada dos dias normais, né? De segunda a sexta-feira, dias úteis, numa cidade, né, palpitante, mas com uma pegada de trabalho muito forte também, né, Márcio? Você que está aí, vendo esse movimento de comércio, das escolas, o que você repara desse momento que os britânicos estão vivendo? É interessante você falar do jubileu, e as imagens do jubileu mostraram um país em festa. Em festa. Eles comemoravam esses 70 anos como se fosse aniversário deles, entendeu? Como se fosse uma festa para cada um deles ali. Tal a importância da rainha para manter esse país unido. E foi há pouquíssimo tempo o jubileu. Pensar que coisa de meses depois, 3, 4 meses depois, eles agora estão novamente reunidos, mas em luto, para dizer adeus
aquela rainha. Nas imagens do jubileu, a gente percebe que a rainha aparece apenas uma vez na sacada, no dia do jubileu mesmo, no dia da grande festa, e dá um adeus muito rápido, olhando para a multidão, cercada da sua família. Depois ela apareceu muito pouco, ela aparece também numa outra imagem cortando um bolo que foi preparado para ela. A gente percebe que ela já está bem fraca ali, 96 anos, não seria diferente, mas ainda assim as pessoas celebraram com muita força, muita intensidade aquele jubileu. Na mesma intensidade que está marcando este momento agora, não mais com a alegria que houve no jubileu, evidentemente, mas com a mesma vontade de alguma forma, participar deste momento, sentir este momento e vivenciar este momento. O que todos falam aqui é isso, é importante participar deste momento histórico, é importante trazer as crianças para eles entenderem o que foi essa rainha. A sorte que nós tivemos, é o que eles dizem, de ter tido uma rainha por tanto tempo, e os meus filhos pequenos não vão ver, é o momento deles entenderem o que terá sido essa rainha nessa despedida, ver o tamanho do tapete de flores que se forma na porta do castelo, ver as cerimônias, as pessoas trazendo flores, trazendo lembranças e principalmente esse país, mais uma vez unido, só que no adeus à rainha. Stephanie Kenzo.